Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kit Channel e esta é mais uma videoaula, um vídeo do nosso curso de microcontroladores PIC. No vídeo de hoje vamos ver os diferentes tipos de clock que podemos aplicar em um microcontrolador PIC. Muita gente tem me perguntado por e-mail, aliás, quero agradecer o feedback de vocês, todos os comentários, todos os compartilhamentos, não só aqui no YouTube, como nas outras redes sociais, como Google+, Facebook, Twitter, valeu mesmo o compartilhamento, isso nos ajuda pra caramba. E a galera tem mandado e-mail sobre qual tipo de oscilador utilizar no seu microcontrolador PIC. Aí temos que pensar a nível de projeto. Temos que pensar que o clock é responsável pela temporização que ocorre no microcontrolador. Por esse motivo, já podemos imaginar que temos que buscar a precisão em determinados casos. Há casos em que não necessitamos de precisão, uma precisão tão absurda em nossos códigos. Mesmo em determinados tipos de circuitos em que temos que implementar um oscilador, utilizando o microcontrolador PIC, e que a frequência não seja algo tão crítico assim, pode ser algo aproximado, podemos considerar estes fatores para a escolha da fonte de clock que iremos utilizar. Por isso, hoje eu preparei um teste bem bacana aqui no laboratório, que vamos comparar as 4 principais fontes de clock possíveis para um microcontrolador PIC. Vamos usar o PIC16F628A, e aí vamos poder ver direitinho no osciloscópio qual o critério de precisão de cada fonte de clock. E aí, se você quiser um circuito, um projeto que necessite de um temporizador que tenha que ser bem preciso, sugiro que utilize o cristal oscilador externo, que é uma das fontes de clock mais precisas, ou então entre com uma fonte de clock externa que tem uma precisão garantida. Tudo isso vamos ver hoje. Montei 4 circuitos, o primeiro deles é o mais clássico de todos, que é com cristal oscilador externo. Vamos utilizar um cristal de 4 MHz e os dois capacitores C1 e C2 de 22 picofarad ligados exatamente nesta configuração. Qual é o intuito do projeto? É utilizar uma fonte de clock diferente para o mesmo código-fonte. O que o código-fonte vai fazer? Simplesmente ele faz este LED no RB7 piscar a cada 100 milissegundos. Significa que o período total é 200 milissegundos, ele fica 100 milissegundos aceso e 100 milissegundos apagado. 200 milissegundos, qual é a frequência? Sabemos já que a frequência é inversamente proporcional ao período. 200 milissegundos, 1 sobre isso, 5 Hz. Temos que ter uma frequência aproximada de 5 Hz, tudo isso vamos medir no osciloscópio daqui a pouquinho. Vamos testar inicialmente o cristal oscilador externo, e aí o segundo circuito, que eu já montei aqui com o Isis Proteus, é este aqui. O segundo circuito é o cristal interno do PIC16F628A. O PIC16F628A apresenta um oscilador interno com uma precisão considerável. Isso tudo vamos medir no osciloscópio. E ele tem 2 modos de configuração, um deles permite usar o RA7 e o RA6 como I/O, e outro deles faz com que o RA6 tenha na saída, pois é o clock out, a nossa frequência de oscilação dividida por 4, ou seja, 4 MHz sobre 4, temos que medir 1 MHz na saída do RA6, vamos utilizar este modo para o cristal interno do PIC16F628A. E aí o terceiro teste será com um circuito RC, que eu também já montei aqui. O circuito RC sugerido pelo datasheet é este aqui, também apresenta 2 modos possíveis para a configuração. Um deles utiliza o RA6 como I/O e outro utiliza o RA6 como saída do clock sob 4. Ou seja, o clock dividido por 4. A frequência que entra em RA7 dividida por 4. E aí o circuito RC sugerido pelo datasheet é esse aqui. O resistor vai para 5 volts, o capacitor vai para o ground e a união dos dois entra no clock in do processador. Certamente já sabemos que neste ponto aqui teremos uma curva de carga e descarga do capacitor. Entretanto, aqui na saída vamos ter a frequência dividida por 4, só que será uma onda quadrada. Por que isso? Porque logo na entrada temos um Schmitt trigger
que converte qualquer sinal analógico aplicado para o clock-in em um sinal digital a níveis TTL. E o quarto e último circuito que iremos testar hoje será uma fonte de clock externa, que é outra possibilidade para este microcontrolador PIC. Entramos no RA7 com o clock-in, uma fonte de clock externa, e no caso o RA6 pode ser utilizado como entrada ou saída digital sem problema nenhum. Em todos os casos o LED vai piscar no pino RB7. A princípio a frequência deverá ser de 5 Hz, o mais próximo possível disso. E adivinhem o que eu vou usar para gerar uma fonte de clock externa? O nosso clássico 555 na configuração astável, que já estamos bem craques de ver aqui no canal. O 555 configurado desta forma tem este resistor aqui de 1K e este de 4K7, o capacitor de 1 nano. Como já vimos em diversas videoaulas, a frequência depende destes três componentes e isso dá uma frequência de oscilação de aproximadamente 100 kHz aqui na saída, com um duty cycle também próximo a 50%. Se você quiser saber como projetar este oscilador com 555, você pode conferir as nossas outras videoaulas aqui do canal. Um ponto interessante é que, entrando com uma fonte de clock externa, se tivermos um oscilador muito preciso e aplicarmos no microcontrolador configurado para a fonte de clock externo, teremos uma precisão até superior ao do cristal oscilador externo. Então essa configuração aqui é bem interessante. E lembrando que podemos não só entrar com onda quadrada aqui em clock-in, porque temos o Schmitt-Trigg internamente no microcontrolador, não há problema nenhum aplicarmos, por exemplo, uma onda senoidal, contanto que esta onda senoidal esteja excursionando entre 0 e 5 volts. Podemos entrar com uma com amplitude um pouco menor? Podemos, mas ela tem que estar entre 0 e amplitude menor, que vai funcionar também o nosso programa aqui no microcontrolador. Passando para o datasheet, aqui na página 99, temos as configurações do oscilador. E aqui estão os tipos pertinentes à configuração do fuse. LP para Low Power Crystal, XT para cristal e ressonador, HS para High Speed cristal e ressonador, circuito RC, aí vejam que tem dois modos, como eu mencionei, circuito interno, que também apresenta dois modos, e uma fonte de clock externa. Os componentes para o cristal oscilador, os capacitores, são determinados por esta tabela aqui, como já vimos nas outras aulas. O XT, que é 4 MHz, permite capacitores entre 15 e 68 picofarad. Podemos configurar como High Speed e utilizar clock de 4 MHz, justamente em casos em que a precisão não é algo muito crítico. Querendo utilizar como um relógio digital, timers, cronômetros em geral, ou outros códigos que necessitem de uma temporização mais crítica, sempre observar e configurar corretamente este fuse. Então temos aqui o circuito do cristal, os dois capacitores para o terra, que já conhecemos bem. Aqui na página 100 temos uma sugestão de oscilador paralelo para o cristal. Aqui temos outro oscilador, um oscilador em série, que também utiliza o cristal. Aqui o clock, a entrada de clock externa. Vejam que o RA6 pode ser utilizado como uma I/O. Nesta configuração aqui entramos com qualquer tipo de oscilador. Como eu mencionei, pode ser até uma onda senoidal, contanto que a tensão esteja pertinente ao processador. O circuito RC, o oscilador RC, apresenta essa configuração aqui, com o resistor externo para VDD e o capacitor externo para o ground. Temos a entrada de clock, vejam aqui o buffer Schmitt-Trigger. O buffer Schmitt-Trigger que converte então qualquer sinal em forma quadrada, né, para os níveis TTL. Vamos observar no osciloscópio que aqui temos a curva de carga e descarga do capacitor
e vamos configurar como saída de clock. Vamos ver a frequência de oscilação dividida por 4 no pino RA6 do processador. E aqui a frequência, esta saída aqui será em onda quadrada, como vamos ver logo mais. O micro C está aqui, este é o código que iremos utilizar, é o mesmo código para os 4 circuitos, só que configuramos os fuses de forma distinta. O que fizemos foi definir um nome para o RB7, utilizando a diretiva define, que já vimos, chamamos de output. Definimos apenas o RB7 como saída digital, os demais é standard. Quando é standard é entrada digital, portanto eles estarão em alta impedância. E inicializamos output como 0, nível lógico baixo. No loop infinito, colocamos em nível alto a saída por um tempo de 100 milissegundos, depois em nível baixo por outro tempo de 100 milissegundos, caracterizando um período de 200 milissegundos e uma frequência de 5 Hz, que é o que queremos observar. Este é o exemplo para o cristal externo. Vejam os fuses. Modo oscilador em XT, watchdog desabilitado, e dessa vez optei por habilitar o Power Up Timer. O Power Up Timer ele mantém o processador em reset por 72 milissegundos após energizá-lo. Isso para estabilizarmos a alimentação no PIC e também para o oscilador começar a operar de forma satisfatória. E aí todos como padrão eu deixei em Enable para o Power Up Timer. É um fuse bem interessante. E o Master Clear deixamos desabilitado para não precisar colocar ele em VCC conectando um resistor de 10K. O cristal é 4 MHz. Vamos abrir outro código. Esse utiliza o clock interno do processador, e aí vejam que o fuse está configurado em int OSC, de Internal Oscillator, e com clock out em RA6, saída de clock no pino RA6. E os demais fuses como os outros, como no outro código. E 4 MHz a frequência. O terceiro projeto é o circuito RC. Aí configuramos como RC Clockout em RA6. Vejam que aqui teríamos a opção de RC, RA6 como I/O. Deixamos como Clockout justamente para medirmos a saída de clock no pino RA6. E aqui a frequência deixamos em 4 MHz, mas vale salientar que este ressonador, este circuito RC, vai oscilar uma frequência mais baixa, pois estamos utilizando os componentes sugeridos pelo datasheet, e o que podemos fazer é testar na prática qual frequência de oscilação e aí regravar o microcontrolador com aquela frequência, configurado para aquela frequência, para ter uma aproximação maior dos 5 Hz na saída do LED, que com certeza configurado desta forma será o maior erro percentual das 4 configurações que vamos testar. Só revisando aqui no datasheet, o valor do resistor externo e do capacitor externo está aqui embaixo, são valores recomendados pelo fabricante. O resistor externo entre 3K e 100K, vamos utilizar 10K, e o capacitor maior que 20 picofarad. Entre 3K e 100K o resistor externo para um VDD maior ou igual que 3 volts, que estamos utilizando 5 volts para este circuito. E por fim a quarta configuração, que é com o clock externo. Utilizando o 555 oscilando aproximadamente 100 kHz. Aí vejam aqui nos fuses, a configuração oscillator é EC, as demais é igual, e aqui na frequência temos 101.7 kHz, pois eu já montei o circuito na prática, medi com o osciloscópio a saída do oscilador com 555 e obtive esta frequência aqui,
e já configurei dessa forma para buscar uma aproximação melhor para a nossa saída de 5 Hz. Todos os circuitos têm um LED conectado à saída RB7 para já observarmos visualmente o processador funcionando. E agora chega de teoria, vamos testar isso tudo na prática e vamos fazer as medidas no osciloscópio para determinar qual tipo de oscilador é mais preciso. Venha comigo! Aqui está o circuito todo montado em protoboard. Temos 4 microcontroladores PIC16F628A com seus respectivos capacitores de desacoplamento. Se você não sabe a utilidade destes componentes, confira nossa videoaula sobre oscilador TTL, que explicamos de forma bem detalhada qual a função destes capacitores. O primeiro é o primeiro circuito que demonstrei na teoria, que utiliza o cristal de 4 MHz com os dois capacitores de 22 picofarad. Temos um LED ligado à saída, que é o pino RB7. Esta barra de pinos aqui é para monitorarmos a frequência, que deve ser o mais próxima possível de 5 Hz, como analisamos. O segundo circuito consiste no processador com o seu cristal oscilador interno, e aí vamos verificar RA6 e RA7 e também a frequência de oscilação da saída. Aqui também temos um LED conectado à saída pino RB7. O terceiro circuito consiste no circuito que utiliza o clock RC, formado pelo resistor de 10K e o capacitor de 22 picofarad. Vamos verificar a curva de carga e descarga do capacitor e ver a frequência de saída aqui no clock out. E obviamente vamos medir o RB7 para ver se está próximo ou não dos 5 Hz. O último circuito é composto pelo processador, o LED na saída e aí o oscilador externo que implementamos com o 555. Este circuito integrado fantástico que foi inventado por Hans Kamen-Zind, que é pau para toda obra, como sempre demonstramos aqui no canal. O 555 configurado como oscilador, aproximadamente 100 kHz é a frequência de oscilação aqui no pino 3 do componente, e estamos conectando o pino 3 do 555 no clock in do quarto microcontrolador PIC. Vamos medir a frequência de entrada aqui neste ponto também. Observando, todo o sistema está sendo alimentado pela mesma fonte, que ainda vamos conectar, que é de 5 volts. Aqui está o ground e aqui está o VCC. E agora vamos analisar cada curva de cada um dos circuitos no osciloscópio digital. Estamos com o circuito já ligado e a primeira coisa que podemos reparar é que os LEDs não estão piscando na mesma frequência. Olhe atentamente para cada um dos LEDs e veja que temos uma diferença na frequência entre as piscadas. Lembrando que deveriam ser idealmente 5 Hz cada um deles. Não olhe por muito tempo para evitar um ataque epilético. E aí está, vamos inicialmente verificar cada fonte de clock, as curvas que temos em cada uma das fontes de clock do nosso circuito. Vamos conectar aqui o osciloscópio, o canal 1, no clock in do cristal. E vamos verificar aqui no osciloscópio a forma de onda. Vejam que temos uma senoide, como eu já demonstrei, e a frequência é de 4 MHz. Eu acho que eu vou desconectar os LEDs, que fica mais bacana, afinal o intuito agora é vermos as curvas do circuito. Temos a curva de 4 MHz, como previsto, o cristal é de 4 MHz, então ele deve apresentar no clock in esta curva de 4 MHz e vejam que a amplitude é 1.92 a 2 volts e ela inicia em 0, o que comprova que podemos utilizar clocks externos de formas de onda senoidal também, que vai funcionar adequadamente com o circuito. Vamos verificar agora o segundo circuito.
No clock-in do segundo circuito, que é o oscilador interno, temos esta pequena oscilação na frequência aproximada de 1 MHz. 640 mV, isso deve ser uma espécie de interferência, pois podemos configurar este pino como entrada ou saída digital, de acordo com o fuse. Na saída, que é o clock out, vejam o que temos. Aí sim temos a onda quadrada. E percebam que a frequência que deveria ser de 1 MHz é um pouquinho abaixo, está em 990 kHz. Lembrando que o oscilador interno do PIC é 4 MHz e devemos observar na saída, no clock out, a frequência de 4 MHz dividida por 4. Deveria ser então 1 MHz, mas já há uma pequena diferença aqui nesta saída. Mas o circuito está operando. Vamos agora verificar o circuito RC. Aqui está conectado ao capacitor, temos a curva de carga e descarga, como já era previsto. E olhem, a frequência é 1.8 MHz. Significa que deveríamos regravar este código no microcontrolador configurado para esta frequência aqui, para termos uma aproximação maior dos 5 Hz da nossa saída. E aí com isso você já pode concluir o quê? Que o circuito RC é o menos indicado quando queremos uma precisão maior em nossos projetos com microcontroladores. Mas ele pode ser utilizado para controles simples, como ligar e desligar de botões, acionamento de cargas, ou algum circuito sequencial que não seja crítico, que o tempo não seja crítico. Aí está a curva de carga e descarga. Vamos verificar agora a saída, que teoricamente deve ser uma onda quadrada, com esta frequência 1.8 dividido por 4. Temos a nossa onda quadrada, vamos mudar a fonte de trigger. E aí está a onda quadrada com uma amplitude de 5.6 volts e a frequência dividida por 4. Nem é necessário calcularmos essa divisão por 4, só observando as formas de onda já dá para ver claramente, pois aqui temos um período, inicia aqui e termina aqui. Aqui temos o segundo período, que inicia aqui e termina aqui. Terceiro período, quarto período do canal 1. E no canal 2, enquanto no canal 1 temos 4 períodos, no canal 2 temos apenas um, que inicia aqui e termina aqui. Mais uma vez, comprovado que o meio analógico é o que torna possível o funcionamento dos circuitos digitais. Entramos com uma onda puramente analógica e temos aqui na saída, no clock out, uma onda digital proporcional à nossa entrada. Agora vamos ver a frequência de oscilação do último circuito. Conectando no clock in. Vamos mudar a fonte de trigger para o canal 1 de novo. E aí está a saída do 555. Vejam que temos um oscilador com uma frequência aproximada de 100 kHz. Estamos em 101.8, 102 kHz. E um Duty Cycle próximo de 50%. As fontes de clock estão analisadas, agora vamos verificar cada uma das saídas do circuito. Vamos fazer o seguinte, vamos conectar o canal 1 na saída do primeiro circuito, que deve ser o mais preciso de todos, afinal ele usa um cristal, e vamos comparar o primeiro com cada um dos seguintes. Conectando o canal 1 na saída do primeiro, e vamos já de cara medir a frequência. Ajustando o eixo horizontal,
E vejam que coisa mais interessante, temos uma frequência de 5.000 Hz. Isso é bem difícil de conseguir com a programação em pooling, pois utilizamos delays em nosso código e estes delays não são 100% precisos. Casualmente aqui fechou em 5 Hz, bem certinho aqui com o cristal oscilador externo. Como podem ver, a precisão está comprovada. Conectando agora o canal 2, vamos medir as outras saídas. Inicialmente no circuito com oscilador interno, modificando nossa fonte de trigger, vejam que já temos uma diferença que é 4.948 Hz. Já não estamos com a mesma precisão do cristal oscilador. Como podem ver, com o cristal interno do processador já não conseguimos garantir a mesma precisão. Outro detalhe que talvez muitos não saibam é que para a medida automática do osciloscópio digital, temos que dar o zoom horizontal o maior possível para aproximar o máximo e termos a máxima precisão na medida do osciloscópio. Então o maior zoom possível é este aqui que estamos observando e com ele podemos medir com uma certeza ainda maior a nossa saída, que realmente é 4.94 Hz. Vamos ver agora o circuito RC. Vejam que a frequência já está bem pior. 3 Hz deu um erro percentual bem grande, mas por aquele motivo que colocamos 4 MHz no código e o circuito RC está oscilando a 1.8 MHz. Teríamos que refazer este ajuste no código, regravar o microcontrolador e aí sim ver o quão próximo de 5 Hz estaria a saída. Mas certamente estaria pior do que este segundo caso aqui. E por fim o circuito com oscilador externo com 555. Conectando aqui na saída, ajustando o zoom, e observem que está em 5.01 Hz a frequência. Significa que este circuito aqui é o segundo mais preciso de todos. Lembrando que o 555 está oscilando devido à carga e descarga deste capacitor aqui, responsável pela frequência juntamente com estes dois resistores. Também é por meios analógicos que geramos este sinal TTL na saída do 555, que, como mencionei, foi projetado pelo engenheiro eletrônico Hans Kamen-Zind. E aí está comprovado também que, entrando com um clock externo, temos uma boa precisão em nosso circuito. E como eu havia mencionado na parte teórica, quanto mais preciso for este oscilador, utilizando o clock externo, e ainda efetuando uma programação através dos timers do PIC e das interrupções, conseguimos garantir uma precisão muito, muito boa em nosso projeto. Isso é extremamente recomendável em determinados casos. Então está aí a análise completa de 4 fontes de clock distintas para microcontroladores PIC. Então este foi mais um vídeo do seu curso de microcontroladores PIC. Espero que tenha esclarecido a dúvida de muitos sobre qual tipo de clock utilizar para os seus projetos com microcontroladores. De qualquer forma, se ainda tem dúvidas, comenta aqui embaixo, manda aquele feedback de sempre, diga o que está achando do curso, que atenderemos e responderemos o mais breve possível. Agora clique em gostei, dê o seu like, compartilhe com todo mundo e não perca os nossos demais vídeos semanais, pois aqui no WR Kiss Channel temos vídeo praticamente todo dia. Muito obrigado pela audiência de sempre, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima!
Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKids. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids@wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kids. Robótica sem obstáculos.